CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos, os amigos aqui presentes, aos que nos acompanham de casa. Nós vamos iniciar o nosso estudo das quartas-feiras, neste horário das 3 horas. Teremos também à noite, às 7 horas da noite. Temos reunião pública também aos sábados, às 10 da manhã e às 5 da tarde. Hoje o nosso trabalho funciona simultaneamente com o trabalho da cura. Então a gente sempre pede às pessoas que estejam se sentindo com alguma dificuldade, seja ela uma dificuldade física ou emocional, que após a reunião fique sentado no mesmo lugar, que um médium da casa irá conversar para ver da necessidade da cura. Temos o passe de cura neste horário e temos também durante a reunião das 7 da noite. A gente sempre esclarece que o passe de cura, ele é decidido pelo médium que vai entrevistar a pessoa, que muitas vezes o que a gente precisa mesmo é de uma assiduidade maior na casa espírita. Precisamos vir mais vezes à casa espírita. A doutrina espírita exige que a gente estude. Eu digo exige porque nos dá a grande oportunidade de estudarmos a doutrina espírita. Então, não resolve muito a nossa vida vir uma vez por semana, vir, ouvir a palestra, tomar um passe, tomar um copinho de água fluidificada e ir para casa. A gente tem que vir mais vezes para a gente entrar em sintonia com os espíritos que trabalham aqui na casa. Então, por isso nós temos vários cursos. De domingo a domingo nós temos curso de manhã, de tarde, à noite. Então, cada um vai ver da sua possibilidade de horário de vir, mas que não deixem de fazer os cursos, porque a doutrina espírita ela só é bem compreendida e só pode ser seguida se nós estudarmos, muito especialmente as obras de Kardec. Então, quem já tem algum início, muito bem, pode estudar Leon Denis, André Luiz, Carrie Bachutel e tantos outros. Mas quem não tem ainda uma base doutrinária deve começar por Kardec e começar pelo Livro dos Espíritos, que é muito importante para nós. Esse aprendizado básico é muito importante para nós, para o nosso equilíbrio. Precisamos muito disso. E para fazermos o curso, nós temos a nossa livraria ali, temos livros para todos os cursos, porque fazer curso sem o livro nas mãos não é curso, né? Fica parecendo palestra. Então a gente vai comprar o livrinho ali, o preço sempre preços bons, e pode ser dividido em 2, 3, 4 vezes, em quantas vezes a pessoa precisar fazer o pagamento do livro, desde que a gente adquira o livro. Bom, isso é o trabalho da quarta-feira, que é o trabalho da cura. E juntamente com a cura e estudando a doutrina, a gente vai se sentindo cada vez mais melhor. Quem tomou passe de cura recebe a orientação de que deve continuar com o tratamento médico. Quem está fazendo tratamento médico, continua com o tratamento médico. Aqui o tratamento é espiritual, é para nosso equilíbrio emocional. Nas reuniões de sábado, a reunião da parte da manhã funciona juntamente com a nossa obra social. Obra social Antônio de Aquino. Então, são mais de 300 famílias que estão sendo ajudadas. Nós temos, eles quando chegam pela manhã, tomam o café da manhã e na saída eles almoçam. Durante o tempo que ficam aqui, tem todo um trabalho de evangelização, desde o bebezinho até o adulto, todos em salas separadas, com evangelização de acordo com a idade de cada grupo. E é muito importante esse trabalho de evangelização. A gente vai percebendo as crianças, como eles vão mudando, como eles vão se modificando, eles vão se acalmando e vão se educando, aprendendo a conviver em grupo. Isso é muito importante, ajuda aos pais
aos avós, quem toma conta das crianças, sente a diferença quando a criança vem à evangelização. E, como sempre, a gente tem que pedir, não tem jeito. Então, a gente sempre lembre que no café da manhã, o que a gente toma em casa é o café da manhã que é servido aqui. Então, que a gente puder colaborar com açúcar, café, leite, pão, margarina, será sempre muito bem-vindo. Para o almoço, quando temos muitos legumes, fazemos sopa. Quando não temos tantos legumes, fazemos o arroz, o frango, a batata, a salada, a gelatina de sobremesa, os sucos. As crianças e os jovens recebem suco e gelatina. Então, quando a gente for ao supermercado, pega lá 2, 3 caixinhas de gelatina, aquele é tão baratinho, né? Pega mais um suco. E uma coisa que nós também pedimos, material de limpeza. Precisamos de material de limpeza. A nossa casa, todas as salas, o chão é assim, ó, clarinho, como nós estamos vendo. Então, nós precisamos de vassoura, sabão em pó, água sanitária, pano de chão, rodo, o que a gente puder trazer. Material de cozinha, precisamos muito do detergente, da esponja. Então, o que a gente trouxer é sempre muito bem-vindo, é sempre muito útil. Temos a limpeza dos banheiros também, material de limpeza, papel higiênico. A casa tem muito movimento, muito especialmente nas quartas-feiras e nos sábados. É muito movimento. Então, temos as pessoas encarregadas da limpeza e aí elas precisam colocar ali o papel toalha para enxugar as mãos, o sabão líquido para lavar as mãos, o papel higiênico. Então, vocês vejam que é tudo que temos na nossa casa. O que temos na nossa casa, a gente precisa aqui também. Então, quem puder colaborar é sempre muito bem-vindo. Temos ainda bolsinhas de Natal para oferecermos às nossas crianças na festa de Natal. Temos ali pouquinhas bolsas, mas precisamos ainda da cooperação de quem puder. Já verificamos, as bolsas estão simples, o preço não é tão alto, não vamos gastar tanto. A gente comprando um presentinho simples, vamos agradar as nossas crianças. Na festa de Natal é tão bonito eles receberem a sacola. Para eles, para a grande maioria deles, é o único presente de Natal que eles recebem. É a bolsinha que a nossa casa oferece. Outro dia uma pessoa me perguntou: você vê necessidade de embrulhar as coisas para presente? Digo, não é necessidade, mas é que é interessante. A criança pega a caixinha que vem com a sandália ou com o chinelo, a caixinha está embrulhada para presente, ela não sabe o que tem dentro, não é? Então ela rasga aquele papel de presente, olha a surpresa, não é? A camiseta, o short que a gente der, as meinhas, se a gente puder botar em saquinhos de presente, embrulhar para presente, é muito melhor, porque vai agradar mais ainda a criança do que ela abrir a sacola e já ver tudo que tem lá dentro. E se tiver embrulhado para presente é mais agradável. É só a gente pensar nos nossos, né? Nos nossos queridos em casa, que a gente não dá um presente para um filho, para um sobrinho que não esteja embrulhado para presente. Então, que a gente dê esse mesmo prazer para as nossas crianças, que vai ser muito bom. Bom, vamos iniciar o nosso estudo. Só um lembretinho, por favor. Quem puder, baixar a campainha do telefone, para que não toque durante o estudo, vai ser muito bom. Sempre às quartas-feiras a gente começa com uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje nós vamos ler a lição de número 90. O título é Ensejo ao Bem. Essa passagem está em Mateus, capítulo 26, versículo 50. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E aí Emmanuel nos explica. É significativo observar o otimismo do Mestre, prodigalizando oportunidades ao bem, até ao fim de sua gloriosa missão de verdade e amor junto dos homens. Cientificara-se o Cristo com respeito ao desvio de Judas, comentara amorosamente o assunto na derradeira reunião mais íntima com os discípulos,
não guardava qualquer dúvida relativamente aos suplícios que o esperavam. No entanto, em se aproximando, o cooperador transviado beija-o na face, identificando-o perante os verdugos, e o mestre, com sublime serenidade, recebe a saudação carinhosamente e indaga: amigo, a que vieste? Seu coração misericordioso proporcionava ao discípulo inquieto o ensejo ao bem até ao derradeiro instante. Embora notasse Judas, em companhia dos guardas, que lhe efetuariam a prisão, dá-lhe o título de amigo. Não lhe retira a confiança do minuto primeiro, não o maldiz, não se entrega a queixas inúteis, não o recomenda à posteridade com acusações ou conceitos menos dignos. Nesse gesto de inovidável beleza espiritual, ensinou-nos Jesus que é preciso oferecer portas ao bem, até a última hora das experiências terrestres, ainda que ao término da derradeira oportunidade nada mais reste além do caminho para o martírio ou para a cruz dos supremos testemunhos. É uma mensagem muito bonita. Quem puder, quem tiver o livro Caminho, Verdade e Vida, lição de número 91. Então agora nós vamos fazer a nossa prece para nós iniciarmos o nosso estudo de hoje, que vai ficar a cargo do nosso companheiro Roberto. E na hora do passe, a sustentação do passe será feito pelo Luiz com a lição do livro do Evangelho. Então vamos fazer a nossa prece. Querido Mestre Jesus, estamos aqui, Senhor, com os nossos pensamentos unidos em Tua direção, pedindo, Senhor, que abrande cada vez mais as nossas palavras, nossos pensamentos, nossos sentimentos. Permita, Senhor, que possamos tirar muito proveito de tudo que aqui for passado para nós. Será tudo em proveito do nosso espírito, pois sabemos que precisamos muito, Senhor, muito desses ensinamentos, dos Teus ensinamentos, das leis de Deus, para nos aproximarmos cada vez mais de Ti. Abençoa, Senhor, esta casa que nos acolhe, sempre pelo amor desses espíritos que aqui trabalham incansavelmente. Permite, Senhor, que eles possam mais uma vez vir em nosso auxílio, para que possamos tirar muito proveito desta tarde. Então, Jesus, em Teu nome, em nome do nosso querido altivo, em nome de Antônio de Aquino e de toda essa coluna de espíritos que aqui trabalha incansavelmente, em nome de Deus nosso Pai, que pedimos permissão para iniciarmos o estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. O estudo de hoje será do capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo, que nós estamos estudando. Estamos já há algumas semanas estudando a Lei de Amor. Hoje é o item 10, que é uma mensagem do Espírito Sanson, que eu vou ler só um pedacinho para o nosso companheiro Roberto ter bastante tempo para explanar para nós. Então, nos diz assim o Espírito Sanson: meus caros condiscípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem por minha voz: amai muito para que possais ser amados. Esse pensamento é tão justo que encontrareis nele tudo que consola e acalma os sofrimentos de cada dia. Ou antes, praticando essas sábias palavras, vos elevareis de tal maneira acima da matéria que sereis espiritualizados antes do vosso desprendimento terrestre. Os estudos espíritas desenvolveram em nós a compreensão do futuro e assim tendes uma certeza, a de avançar em direção a Deus com todas as promessas que correspondem às aspirações da vossa alma. Assim sendo, deveis vos elevar bem alto para que possais julgar sem as influências da matéria, não condenando o vosso próximo antes de haver dirigido o vosso pensamento a Deus. Então, que Jesus abençoe o nosso companheiro. Bom,
Boa tarde a todos, que Jesus abençoe a todos. Ajustar o som. É um prazer estar aqui. Um abraço para o pessoal que assiste pela internet. O assunto de hoje é esse capítulo que fala do amor, amar o próximo como a ti mesmo, que é a máxima de Jesus, né? Jesus veio à Terra no seio do povo hebreu, que ainda tinha aquela ideia de um Deus que punia, que exigia sacrifícios, e Jesus veio mostrar um Deus justo e um Deus de amor. Quando Jesus se referia a Deus, ele falava Abba, chamava assim paizinho. Ele não chamava nem de pai, era paizinho, Abba, intimidade, né, de Jesus com Deus. Eu estou no Pai e o Pai está em mim, eu faço as vontades de meu Pai. E nós estamos no século XXI e a humanidade, boa parte dela ainda está dormindo com relação à sua realidade espiritual. Nós já temos uma massa razoável de pessoas voltadas ao bem, independentemente da religião que segue, porque nem todos que seguem uma religião estão efetivamente voltados ao bem, mas nós já temos uma massa, porém ainda é minoria. Dizem os espíritos que quando essa massa de espíritos que vivenciam o amor se tornarem 50% mais um, passa até eleição, né? 50% mais um, a Terra começa a entrar em regeneração. Esse processo da Terra se transformar no mundo de regeneração se transformar no mundo de espíritos que amam, que vivenciam o amor. E isso segue um processo gradativo, até que todos que habitam a Terra vão estar amando. Então, no momento, a gente vive muitos conflitos, muitas dores, causadas por quê? Pela falta de amor. As diferenças sociais, as brigas de ideias, e nesses tempos agora de eleições a gente está vendo muito isso, né? Grupos antagônicos. Então, se houvesse amor, todos teriam um sentimento no bem e tendem a desejar a mesma coisa, desejar ao próximo aquilo que eu quero de melhor para mim mesmo. Mas ainda vivemos num mundo de interesses, de muito egoísmo, de ideias equivocadas, sentimentos equivocados. E quando a gente fala de amor, o que é o amor na visão de um espírito? Porque a gente vê o amor como sentimento de querer bem alguém. Eu amo meu filho, minha esposa, meu marido, companheiro, companheira, meu irmão, meu amigo, minha amiga. Mas o amor, no sentido que ele está colocado aqui, vai muito além disso. É uma visão superior do amor, de um sentimento que abarca toda a humanidade. Mas como a gente poderia definir o amor? O Samson vai definir aqui. Mas eu queria, antes de entrar no item, eu estava lembrando, como eu vou falar do amor para as pessoas, que a gente tem dificuldade às vezes, como é que eu vou transmitir um pensamento, um sentimento de um espírito superior, sendo eu tão inferior? Aí veio aquele estalo, né? Onde está bem definido o amor é na oração de São Francisco. Todo mundo conhece a oração de São Francisco? Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Começa aí. Quando se pede, Senhor, que eu seja um instrumento da vossa paz, já denota aí que esse alguém não pensa apenas em si. Que eu seja instrumento para os outros dessa paz que só se encontra no coração de quem ama. E como é que continua essa oração, que virou uma canção também? Onde houver ódio, que eu leve o amor. Então, ele não está pedindo apenas que eu ame, é onde houver ódio, que eu seja um instrumento do amor, que eu leve o amor dentre aqueles que não amam. Onde houver ofensa, que eu leve perdão. E nesse tempo de eleição, está todo mundo se pegando aí pela internet, né? Quanta ofensa entre amigos que pensa assim, pensa assado. Será que eles estão se perdoando ou tem gente deletando um ou outro, virando inimigo um do outro porque pensa diferente? Isso retrata a humanidade. Por isso as nações entram em guerra, por isso há grupos de interesse
Então, onde houver ofensa, que eu leve o perdão. O amor está associado ao perdão. Ninguém evolui espiritualmente sem perdoar. Todos nós temos alguém, algum inimigo do passado, algum espírito que não compreende, que nós já estamos dando alguns passos à frente. Então vocês perdoam? Seria perguntar, vocês amam aqueles que pensam diferente de vocês, aqueles que falam coisas às vezes desagradáveis? Isso acontece muitas vezes dentro da família. Então vocês amam seus familiares, perdoam quando acontece algo que não agrada? Onde houver discórdia, que eu leve à união. São tempos de muita discórdia, não é? E quem é que leva à união? Porque eu posso ter a minha opinião, você pode ter a sua, nós podemos discordar, mas não precisa brigar por causa disso. Mas o nosso orgulho, a nossa certeza de que nós somos aquele que tem a opinião certa, nos leva nessa diferença de opinião a bater de frente. E aí acontece a desunião, acontece a discórdia. Então, na oração de São Francisco, ele pede, onde tiver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Então, quantas pessoas que nós conhecemos que não têm fé? E é uma coisa que a gente não deve fazer, o espírito, é empurrar o espiritismo goela dentro do outro, até porque não vai conseguir. A pessoa tem que buscar um entendimento melhor sobre a vida, porque eu vejo o espiritismo assim, é um melhor entendimento sobre a vida, porque a gente enxerga a vida não apenas a vida na matéria física, entende a vida espiritual como vida. O mundo espiritual não é o mundo dos mortos, não existe isso. O que existe é vida em várias dimensões e o espírito se revestindo de matéria, de vários níveis de matéria. Esse corpo físico é a camada mais grosseira de matéria que reveste a nós. Mas nós temos outras camadas de matéria que nos revestindo, formando o chamado corpo espiritual. Então essa camada mais grosseira um dia vai ficar por aqui. E nós vamos para alguma dimensão, aquela que nós tivermos sintonia vibratória, justamente pelos nossos pensamentos, sentimentos e o nosso amor. Porque o amor eleva a vibração dessas moléculas perispirituais. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Um dos grandes papéis dessa casa é levar esperança a pessoas que vêm aqui desesperadas às vezes. Desesperadas por uma doença física, desesperadas porque vivem um drama nas suas famílias, um drama no lado pessoal, separações, filhos envolvidos em vícios, em drogas, enfim, inúmeros problemas. E através do esclarecimento, do abraço, porque toda a casa espírita tem que ter o dom de abraçar aqueles que vêm aqui, através disso você leva a esperança, você fortalece a pessoa. Então, na oração, está lá, onde houver desespero, que eu leve a esperança. Muitas vezes desesperados somos nós, né, que estamos falando. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Então, às vezes é difícil, porque como que você está triste por uma situação, de uma perda, como levar alegria a alguém? Mas aí está o grande desafio, né? É na dor, é na dificuldade que nós mostramos quem nós somos. Então, Francisco de Assis, por exemplo, viveu inúmeras dificuldades, mas ele sempre levou a alegria para os outros. Onde houver trevas, que eu leve a luz, que é o papel da espiritualidade superior, principalmente nesse momento do planeta, porque aqueles umbrais estão sendo desfeitos. Não existe, a rigor, uma batalha espiritual, como alguns falam. O que existe é o mergulho da luz nas trevas, por amor, retirando esses espíritos que estão há muito tempo, alguns sem reencarnar, e já estão vários deles sendo levados para outro orbe. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mas nós temos que trazer a luz também para dentro de nós, né? Porque a lei não é amar o próximo como a ti mesmo. Então, quando a gente fala dessas virtudes do amor, do perdão, de levar a união, a fé, a verdade, a esperança, a alegria, a luz,
Nós temos que construir isso dentro de nós também. E nós somos imperfeitos, não vamos esperar a perfeição para que a gente leve essas qualidades, leve esse amor. Tudo isso aqui está sintetizado na palavra amor. Então, quando se fala amar o próximo, é isso daqui, é levar o perdão, levar a esperança, a união, é querer bem ao outro, é não se conformar com a dor do outro, apenas como um espectador. O que eu posso fazer por aquela pessoa? É que uma casa como essa faz. Recebe as pessoas e procura entender a dor da pessoa e o que nós podemos fazer por elas. O que não quer dizer que as pessoas que trabalham aqui não tenham as suas dores. Tem, e às vezes muito fortes, mas já tem aquela força, aquela predisposição de, mesmo vivendo a sua dor, levar a esperança, levar a união, levar a fé, dar um abraço. Então, isso é amar o próximo, como a ti mesmo. E nesse processo do amor, né, nós estamos levando consolo. E o que diz a oração? Fazemos instrumento de vossa paz, que eu console antes de ser consolado, que eu compreenda antes de ser compreendido, amar sem ser amado. Como disse Chico Xavier, né? Amar sem esperar recompensa alguma, simplesmente amar. Então, nessa escola da vida, nesse planeta de prova e expiação, passando para a regeneração, onde os que vão ficar aqui em próximas encarnações são aqueles que amam, que a gente procure amar, que nós procuremos desenvolver essas virtudes dentro de nós. Na obra Céu e Inferno, existe uma classificação de espíritos. O que Kardec fez? Uma parte do Céu e Inferno é depoimento de espíritos que passaram por lá de lá, e ele vai classificando nas reuniões mediúnicas. Esses espíritos vêm através do médium e começam a falar como foi a sua experiência do lado de lá. E aí ele classifica os espíritos que estão numa condição feliz, uma condição mediana, em sofrimento, aqueles que suicidaram. Então ele classifica os espíritos de várias formas. E um desses espíritos é um amigo dele, chamado Sanson. Sanson vai fazer um pedido a Kardec. Ele estava muito doente. E ele vai pedir então para Kardec que, quando ele morresse e desencarnasse, que ele fosse evocado, para ele dar o seu depoimento de como ele se sentia do lado de lá. E isso é narrado, é o primeiro espírito, capítulo 2, os Espíritos Felizes, Sanson. E aí ele desencarna, é feito o enterro, e Kardec vai fazer o quê? Vai com um grupo de médios lá onde ele está enterrado, no túmulo dele. E Kardec descreve assim: para satisfazer-lhe o vosso desejo, evocando o mais breve possível, dirigimos-nos com alguns membros da sociedade à Câmara Mortuária, onde, em presença de seu corpo, se passou o seguinte colóquio. E ele vai conversar então com Sanson. E Sanson vai dizer que, uma pergunta que ele fez: quanto tempo levou para você adquirir a lucidez aí desse lado? Aí Sanson vai dizer: levou 8 horas. Olha, existem espíritos que levam anos para despertar. Despertar no sentido de ter a lucidez da presença de Deus na nossa vida, e ele até pedir socorro. É o caso de André Luiz. Quanto tempo ele ficou no umbral? 8 anos. Até que ele, na sua dor extrema, se lembra de Deus e faz uma prece. É quando aparece aquele grupo do nosso lar e faz o resgate do André Luiz. Porque na prece ele já muda a vibração dele. É um ato, não é Deus que precisou dessa prece, é ele que precisava. E essa consequência do nosso afastamento de Deus, do afastamento do amor. Porque uma pessoa pode, às vezes, não ter até uma fé muito sólida, mas é uma pessoa muito boa, que ama, ela vai ter o seu mérito, ela vai ter o seu socorro. Mas, às vezes, a pessoa passa na vida, até numa condição financeira razoável, como era a desse médico, que André Luiz não é o nome original dele, e ele simplesmente passou pela vida de passagem. Ele não foi uma pessoa ruim, mas também
não fez muita coisa assim a favor dos outros. O que ele fez acabou ficando a favor dele, que ele atendeu algumas pessoas que tinham necessidade, que eram carentes, mas muito também por influência da secretária que falava, atende aquele ali. E isso acabou depois revertendo em benefício, mas o coração dele ainda estava um pouco endurecido. E isso dificulta o espírito no lado de lá. É isso que dificulta esse despertar espiritual. Espíritos com, não necessariamente maus, mas com o coração muito fechado. Então, quando Jesus fala toda hora do amai-vos uns aos outros, amai vossos inimigos, perdoai, ele está falando de algo que ele sabe muito bem. Cara, acorda, é o amor que vai te levar, é o amor que te salva, é o amor que vai te tirar dessa dor. É como se ele desse uma sacudida na gente, ame, né? E a gente passa uma vida acordando, dormindo, fazendo as coisas que nós temos que fazer, trabalhar, viajar, fazer sexo, ir ao cinema, ao teatro, e outro dia acorda, e repete numa rotina, e você não se vê como um ser espiritual. Você não entende o que você está fazendo aqui. E não é falta de chamado, porque se nós formos considerar, pelo menos as 3 religiões monoteístas, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, as 3 falam de um Deus, falam de família, falam de amor, todas elas. A base delas é mais ou menos a mesma. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, está lá desde o judaísmo, os 10 mandamentos, amar a Deus, né? Então esse chamado e a mediunidade, que não é algo que existe apenas entre os espíritas, a humanidade sempre existiu, a mediunidade na humanidade. A mediunidade sempre existiu. Moisés, lá na tenda do encontro, né, onde 300 anciãos tomados pela mediunidade começam a manifestar lá sua mediunidade e procuraram usar a mediunidade para quê? Para jogo, para adivinhação, para magia. Moisés foi e muito certamente proibiu, né? Não é para isso. E ele ficou sozinho naquela missão. Ainda foram falar para ele, tem 2 lá, Eldade e Meldade, profetizando. E ele fala, quem dera todos fossem profetas na terra de Israel. Quem dera não tivesse que carregar esse fardo sozinho, né, para levar essa mensagem para esse povo que não está preparado ainda para isso. Então, Samson se manifesta e vai deixar o seu testemunho da sua felicidade do lado de lá, porque é um espírito que amou, que ama. E esse capítulo, esse item 10 do capítulo 11, é justamente o espírito Samson que vai deixar essa mensagem. Esse amigo de Kardec, que Kardec foi procurar logo depois dele desencarnar, sabia como é que ele estava. Ela já lê um trechinho e ele vai definir aqui também o amor na visão dele, e ele deixa claro no início, meus caros condiscípulos, os espíritos aqui presentes, eu não estou sozinho, os espíritos aqui presentes vos dizem por meu intermédio. Então aqui, que é muito comum isso nas mensagens dos espíritos, o espírito está se manifestando, ele traduz o pensamento de um grupo. O próprio André Luiz, nessas obras dele, Nosso Lar e outras, ele fala como um aluno que está retransmitindo aquilo que a espiritualidade está trazendo para ele. Emmanuel também. Então eles traduzem o pensamento de um grupo de espíritos e traduzem esse pensamento. E é o que Samson está fazendo aqui. E ele vai dizer assim, amar no sentido profundo do termo, ele não vai dizer apenas o que é o amor, ele está dizendo o amor no sentido profundo do termo. É o homem ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros que queira que estes lhe façam. O que a gente quer? Gostaria de receber todo o amor dos outros, né? Quem é que não gosta de sentir amado aqui? Quem é que não gosta de sentir um abraço? É assim que a gente vê as pessoas no dia a dia, procurando nos amar? Ou será que as pessoas estão cheias de defesas? Você começa a falar uma pessoa que não conhece, você, opa, o que essa pessoa quer comigo? Né? Às vezes num prédio, pega o elevador, não dá um bom dia, não dá uma boa tarde, não dá uma boa noite, vizinhos que não se conhecem. É ou não é? O ser humano afastado, muitas vezes fisicamente, mas todos lá no celular.
todos se amam, todos são amigos, a melhor foto na internet, e as pessoas muito afastadas, precisam de abraço. Então, é procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores. Isso aqui é muito importante. Ele define a caridade aqui, né? Procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos. É você buscar consolar o teu próximo, trazer para si a dor dele. Ou seja, o que você está precisando? Por que você está sofrendo assim? No que eu posso te ajudar? E não se esqueçam que caridade não é só material, de dar um bem, dar uma cesta básica. Existe a caridade moral, que é aquela que Jesus mais praticou, de abraçar aquele que sofre. Então, ele vai definir aqui o amor dessa maneira, de procurar, né, a dor do próximo e você entender o que você pode fazer por ele, para suavizá-la, suavizar essa dor. É considerar como sua a grande família humana, e aí já é um passo maior. Considerar como você faz parte de uma família, e todos são seus irmãos, todos estão a caminho. Na visão superior, todos são amados. Então, quando os espíritos superiores dessa casa que se apresentam, estão realizando tratamento, num tratamento específico, ou aqui no salão, porque na reunião pública acontecem muitos tratamentos também, para quem não sabe, muitos são abraçados por entes queridos aqui nas reuniões públicas, pessoas que já partiram, que vêm aqui e abraçam, ficam felizes em ver vocês aqui presentes, buscando um caminho do amor, do bem. Isso traz felicidade para quem está do lado de lá. Então, quando nós vemos o outro como parte da minha família, isso já é um sentimento superior do amor. É o sentimento de Jesus. Quando você vê uma criança pequenininha, de 5 anos, qual o sentimento com relação a essa criança? Se ela te dá um chute na perna, na canela, você entende que é uma criancinha, às vezes fazendo birra, né? E você que já tem um entendimento, não vai zangar com aquela, vai até chamar a atenção dela, né? Mas você não vai guardar rancor por causa disso. Alguém guarda rancor? Se uma criança de 3, 4, 5 anos fala alguma coisa, não, porque você compreende que é um serzinho ali em formação. Essa é a visão dos espíritos superiores com relação a nós, de compaixão pela nossa doença, que é a falta de amor. Então, quando a gente vê toda a família humana como parte da nossa família, e nós temos o entendimento de que todos estão a caminho, quando nós aceitamos o erro do outro, entendendo que está a caminho, coitadinho, está errando, isso se chama indulgência, isso também é um ato de caridade, isso também é amor. Porque essa família, todos a encontrareis dentro de certo período em mundos mais adiantados. Isso é a visão superior. Todas essas crianças espirituais, eu sei que eu vou encontrar no futuro em mundos mais adiantados. Vai chegar uma hora que eles estarão chegando próximo de mim, que sou um espírito superior. Isso é o espírito superior, a visão dele, né? Do Francisco de Assis, do Leon Denis. Aliás, por falar em Leon Denis, esse livrinho aqui, Depois da Morte, olha o que ele fala sobre o amor. Eu vou ler do final para frente, vou inverter aqui. Quem quer que, depois que ele fala do amor, ele fica falando aqui do amor, o amor é isso, lindíssimo esse texto de Leon Denis, e ele vai falar assim no final: quem quer que sejais, vós que ledes estas páginas, sabei que nos encontraremos algum dia. Olha aqui o que a gente acabou de ler. Quer neste mundo, nas existências vindouros, quer em esfera mais elevada, ou na imensidade dos espaços. Sabeis que somos destinados a nos influenciarmos no sentido do bem, a nos ajudarmos na ascensão comum. Filhos de Deus, membros da grande família dos Espíritos. Está vendo o pensamento de Leon Denis? Igualzinho o pensamento de Sanson, pensamento de espíritos superiores, e eles transmitem esses pensamentos. Mesma coisa, mesmo sentimento, fazemos parte de uma família.
E aqueles que não chegaram ao nível de amar, que ainda se odeiam, eles estão a caminho, mas um dia farão parte dessa família do amor. Um dia eles irão amar, porque o Espírito se transforma ou pelo amor ou pela dor. Todo mundo já ouviu falar sobre isso, né? Então é isso daí. E Jesus, quando olhava para a gente, falava o quê? Seus espíritos ignorantes, que se matam, que odeiam. Ele falava assim? Não, ele olhava e falava, vós sois deuses, tudo que eu faço, vós podeis fazer e muito mais. Um dia vocês farão parte dessa grande família humana, dos espíritos que se amam, e vocês no momento estão afastados dessa família, que vive em si o amor, porque vocês ainda vivem muito as suas dores. São espíritos que não se amam, que aliás é o propósito da vinda de Jesus aqui. Do que ele veio trazer? A lei de amor. Nos aprofundar e nos espiritualizar. Esse é o papel de Jesus, espiritualizar a humanidade. Ele é o grande iniciador desse processo que levaria séculos, e ainda estamos nele, de espiritualizar a humanidade. E já que eu li o finalzinho do Leon Denis, vou ler então mais no início. Como o Leon Denis classifica o amor? O amor, isso é lindíssimo, gente. O amor é a celeste atração das almas e dos mundos, a potência divina que liga os universos, governa-os e o fecunda. O amor é o olhar de Deus. Não se designem com tal nome a paixão, a ardente paixão que atiça os desejos carnais. Esta não passa de uma imagem, de um grosseiro simulacro do amor. O amor é o sentimento superior em que se fundem e se harmonizam todas as qualidades do coração. É o coroamento das virtudes humanas, da doçura, da caridade, da bondade. É a manifestação na alma de uma força que nos eleva acima da matéria, até alturas divinas, unindo todos os seres e despertando em nós a felicidade íntima que se afasta extraordinariamente de todas as volúpias terrestres. Amar é sentir-se viver em todos e por todos. De novo aí, o sentimento da família. Amar é sentir-se viver em todos e por todos. É consagrar-se ao sacrifício até a morte em benefício de uma causa ou de um ser. Se quiserdes saber o que é amar, considerai os grandes vultos da humanidade. E acima de todos o Cristo, o amor encarnado. O Cristo para quem o amor era toda a moral e toda a religião. Não disse ele, amai os vossos inimigos? E aí que eu vou pular um pedação e continuar aqui já no finalzinho. O amor, profundo como o mar, infinito como o céu, abraça todas as criaturas. Deus é o seu foco. Assim como o sol se projeta sem exclusões sobre todas as coisas e reaquece a natureza inteira, assim também o amor divino vivifica todas as almas. Seus raios, penetrando através das trevas do nosso egoísmo, vão iluminar com trêmulos clarões os recônditos de cada coração humano. Todos os seres foram criados para amar. As partículas da sua moral, os germes do bem que em si repousam, fecundados pelo foco supremo, expandir-se-ão algum dia, florescerão, até que todos sejam reunidos numa única comunhão do amor, numa só fraternidade universal. De novo, a fraternidade universal. Lá na obra Caminho da Luz, Emmanuel diz, novamente traduzindo o pensamento de um grupo de espíritos, o próprio Emmanuel diz que ele é informado que existe uma coletividade de espíritos puros, eleitos do Senhor, ele usa esse termo, da qual Jesus é um dos membros. Aí vai falar que Jesus é um dos membros dessa família universal de espíritos puros. São os espíritos que estão lá no topo da escala evolutiva. São os espíritos que são governantes de mundos, e é isso que ele vai falar na sequência. Esses espíritos dirigem os mundos, que Platão, na obra República, chamou de demiurgos,
Platão, 400 e poucos anos antes de Cristo, disse: os mundos têm os seus demiurgos, seus dirigentes espirituais. Agora, para chegar numa condição dessa, tem que estar muito bem preparado, né? Quem é que aí tem dificuldade para administrar uma empresa, uma família, um grupo, né? Marcar reunião de condomínio, então, que dificuldade, todo mundo se entender na reunião. Jesus coordena 30 bilhões de seres, 7 e pouco, quase 8 encarnados, o restante desencarnado. Jesus tem problema? Tem, né? E ele tem esse amor por todos esses seres. O papel dele é elevar todos esses seres. E nesse momento, é o momento que é da grande transição, que ele falou lá atrás, momento da separação do joio do trigo, aqueles espíritos que depois de muitas encarnações estão com o coração muito endurecido, muito afastados do amor, não vão poder continuar nesse mundo, nessa terra regenerada. Só ficarão nela os espíritos que amam, os espíritos não violentos, porque ainda existe muita violência na terra, porque existem espíritos violentos. Então, se você retirar os espíritos violentos, em todos os sentidos, quem ficam? Santos? Não. Mas espíritos que não são violentos, já melhora bastante, né? Esse é o sentido do bem-aventurados, os mansos e pacíficos, pois herdarão a terra. Então, nós estamos vivendo tempos desta separação, que ele falou também daqueles que vão sentar à direita e à esquerda do meu Pai. A separação dos bodes das ovelhas. Então, o momento espiritual do planeta ele é muito grave, muito sério. E os encarnados aqui estão tomando muitas decisões, nós já temos alguma maturidade, né? E está lá nas profecias, ouvirão falar de guerras e rumores de guerra. O século XX foi tomado de guerra, horrível. O século XX foi uma carnificina. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra do Vietnã, Guerra do Golfo, guerra disso, guerra daquilo, na África que ninguém fala, guerras étnicas. Foi uma carnificina. Encarnaram espíritos que estavam há muito tempo sem reencarnar, violentos, e refletiu-se no plano físico o estado desses espíritos. E agora, no século XXI, a gente ainda tem focos de guerra e rumores de guerra. Só que são outros tempos, né? Então a nossa responsabilidade é muito maior. Então que nós façamos como a oração de São Francisco: onde houver discórdia, que eu leve a união; onde houver erro, que eu leve a verdade; desespero, a esperança. Nós temos que ser ativos nesse processo nosso de espiritualização. Vocês são cristãos, vocês são espíritas, isso vale para mim. Hajam assim, dessa forma, como está na oração de São Francisco, como Leon Denis fala aqui, como Samson está falando. Então, existe uma diferença entre você entender o Evangelho e outra é você viver o Evangelho. E a gente sempre fala no Espiritismo que essa é a nossa dificuldade, né? Vivenciar o Evangelho. Porque é fácil falar de perdão, por exemplo. Mas se eu saio aqui, batem no meu carro e o outro cara está errado, como é que eu vou reagir? Aquele que, aí eu não vou ter compreensão, vou virar um bicho, né? Porque o outro está errado. Então, é na prática, é na vida que nós mostramos quem nós somos e mostramos o nosso progresso. Daí, nós ainda estarmos em provas, um planeta de prova. Você tem que provar para você mesmo que você já vence os monstrinhos que você traz dentro de você. Repito, vale para mim. Estou falando você por uma questão que eu estou falando aqui. Né? Porque os nossos inimigos não estão fora de nós, estão dentro de nós. A fé remove montanhas. Que montanhas? São justamente essas coisas que nós trazemos enraizados em nós. Orgulho, egoísmo, vaidade, a falta do perdão, a falta de compreensão, a falta do entendimento que fazemos parte de uma família universal, de uma família que vai além dos nossos laços consanguíneos. Entendemos que muitos ainda estão com o pensamento voltados para os seus interesses pessoais, para a matéria, só para o dinheiro,
né, que estão distantes de uma espiritualidade. Então, ter essa compreensão lá fora, porque aqui dentro a gente fica até mais calminho, mais tranquilo, mas a gente sai daqui, atravessa a porta, vai para o mundo real, nós somos sempre desafiados, colocados à prova. E aí a nossa dificuldade. Então é lá fora, aqui dentro também, mas principalmente quando você está fora dessa atmosfera de amor, porque aqui existe, tem essa ainda, uma atmosfera, uma psicosfera de amor. Os espíritos preparam, e a própria prece, o preparo dela, tudo isso é também para criar esse ambiente fluídico favorável à vinda dos espíritos que estão em tratamentos, participando de tratamentos, e como eu disse, até no salão também, participando aqui com vocês de coisas que vocês não imaginam. Então a gente precisa facilitar a chegada, porque a nossa mente age como uma verdadeira barreira, é desagradável para um espírito que vibra no amor entrar num ambiente que não esteja bem preparado. É como nós, limpinhos, tomamos banho, entrar numa gruta fedorenta, cheia de gente com ferida, com um cheiro insuportável, você não vai se sentir bem ali. Só que esse cheiro insuportável, entre aspas, essas feridas, são os nossos pensamentos. Então eles chegam e tem aquele baque. Quando a gente facilita a entrada deles. Não que eles não tenham condições de entrar, porque eles mergulham nos umbrais. Mas aí são espíritos que estão preparados para isso, né? Nem todos que vêm aqui, é o que eu falei, às vezes vem um ente querido de vocês que já partiu, quer visitar vocês, e escolhe um ambiente fluídico favorável. E a espiritualidade traz esse ente querido aqui. E sem vocês saberem, ele abraçou vocês, beijou vocês, chorou, né? Porque encontrou um ambiente favorável. Mas continuando aqui no item 11, que o tempo voa, crede que esta... não, faltou aqui. Assim não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus liberalmente vos outorgou, porquanto de vosso lado muito vos alegraria que vossos irmãos vos dessem aquilo de que necessitais. Para todos os sofrimentos, tende, pois, sempre uma palavra de esperança e de conforto, a fim de que sejais inteiramente amor e justiça. Né? Crede que esta sábia exortação, amai bastante para serdes amados, abrirá caminho revolucionária. Ela segue sua rota que é determinada, invariável. Mas já ganhaste muito, vós que me ouvis. Está vendo? Todos nós aqui que estamos ouvindo. Já ganhastes muitos. Já sois infinitamente melhores do que éreis há 100 anos. Olha o pensamento dele agora. Vocês já são muito melhores do que eram há 100 anos. Vocês estão evoluindo. Mudastes tanto em proveito vosso que aceitais boamente sobre a liberdade e a fraternidade uma imensidade de ideias novas que outrora rejeitarias. Antes, há 100 anos, talvez vocês rejeitassem muitos desses ensinamentos. Ora, daqui a 100 anos, sem dúvida aceitareis com a mesma facilidade as que ainda vos não puderam entrar no cérebro. Então, daqui a 100 anos, se vocês melhoraram de 100 anos para trás para cá, daqui a 100 anos vocês vão estar com ideias diferentes, novas, que hoje não entra na cachola de vocês, usando a gíria. Vocês não têm ainda percepção porque o mundo não dá saltos, o espírito não dá saltos. O processo evolutivo é passo a passo. Então ele está falando, daqui a 100 anos vocês vão ter uma disposição diferente do que tem hoje, como hoje vocês têm de 100 anos atrás. E ele vai falar aqui, encerrando do movimento espírita, que já dá um passo grande no entendimento dessas coisas, das ideias do progresso, e no finalzinho ele vai dizer, grande conceito de renovação pelo espiritismo, tão bem exposto no Livro dos Espíritos. Ainda dá uma dica aqui, pessoal, estuda o Livro dos Espíritos, porque ali existem leis que são válidas para a família universal, não é para os cristãos, não é para os espíritos, é para todos. Entendam a vida como ela é. Então, o livro dos Espíritos é o livro dos filhos de Deus. É o livro daqueles seres criados por Deus que estão num nível evolutivo mais à frente. E eles vão ajudar
espremer a mente de vocês, para vocês entenderem melhor coisas que vocês não entendiam 100 anos atrás, e preparar vocês para os próximos 100 anos. E daqui a 100 anos, preparar para mais à frente. E é aí que a gente vai crescendo, em conhecimentos, em virtudes, em amor. São as duas asas do Espírito, conhecimento e amor. Tu produzirás o portentoso milagre do século vindouro, da harmonização de todos os interesses materiais e espirituais dos homens, pela aplicação deste preceito bem compreendido: amai bastante para serdes amados. Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris. Esse mesmo Sanson que Kardec foi lá com um grupo de médios no túmulo dele e evocou para Sanson, que se mostra então como um espírito feliz. Por quê? Porque é amor. Por isso é um espírito feliz. E o mundo de regeneração é um mundo de espíritos mais felizes, porque é um mundo de espíritos que mais amam. E aqueles que estão sendo afastados para o mundo inferior, eles são muito amados. É o que eles precisam, não é castigo de Deus. Eles ainda precisam amar, só que vão para outra escola para aprender a amar. Então nós que estamos aqui, candidatos a esse mundo de regeneração, que começa a aparecer gradualmente, que nós tenhamos entendimento do momento espiritual do planeta, da importância dessa encarnação para todos nós, que vocês se vejam como filhos de Deus, com um potencial tremendo que vocês e eu, né, estamos descobrindo pouco a pouco. Tenham força, tenham fé. Está tudo sob controle, Jesus está no leme, mas mudem por dentro, transformem-se pelo amor, estudem o Evangelho com outros olhares, né? Entendam o papel que vocês têm a cumprir ainda no universo. Por enquanto, somos co-construtores em escala menor, mas o projeto de Deus é para que todos sejam co-construtores em escala maior. E vocês vão participar no futuro de coisas inimagináveis para vocês hoje, de grandiosidade, de beleza. Vocês serão viajantes do universo, vocês verão mundos, vocês terão muitos amores, e vocês vão voltar o pensamento para trás, a visão para trás, para os amores que vocês têm e já tiveram. E vocês serão plenamente felizes, sabe quando? Quando vocês se verem nas parte dessa família universal e todos que vocês amam, amando como vocês. Então, essa é a grande felicidade do Espírito e é para isso que Deus está nos preparando. Ele só exige que a gente ame para fazer parte dessa família universal. Então, que Jesus abençoe a todos. Obrigado pela atenção. São só algumas reflexões, mas fica aí para todo mundo pensar um pouquinho sobre o amor. Obrigado e muita paz. Nós é que agradecemos, Roberto, por ter nos trazido esses esclarecimentos. Foi muito bom para todos nós. Vamos passar a segunda parte da nossa reunião, que é dedicada ao trabalho de passes. Pedimos aos médiuns que se posicionem. Enquanto nós outros que vamos tomar o passe, vamos buscar a melhor posição na nossa cadeira, vamos fechar os nossos olhos, vamos lembrar que temos um anjo de guarda junto de cada um de nós, ouvindo as nossas súplicas. Vamos nos acalmar os nossos pensamentos. Querido Jesus, é chegada a hora do passe, Senhor, e nós pedimos as Tuas bênçãos para esse trabalho de amor que vai se iniciar. Permita, Senhor, que os mentores possam estar junto dos médiuns, nos oferecendo os melhores fluidos de paz, de saúde, de harmonia, de muito equilíbrio. Então nós te pedimos, Senhor, que abençoe esta hora, a hora do passe. Graças a Deus. Vemos inicialmente a narrativa que foi feita pela nossa irmã Gracilde no início dos nossos trabalhos, do livro O Caminho, Verdade e Vida. O momento da traição de Judas, o ato consumado
que pela presciência, o conhecimento antecipado que o Cristo tinha dos atos que viriam, já havia alertado a todos na última ceia. Em que consistia a traição de Judas? Humberto de Campos explica com detalhes. Judas olhava para Jesus e não entendia a mansidão do Cristo. Ele acreditava que Jesus era lento, tímido nas suas resoluções. Jesus acreditava que o sucesso do Evangelho dependia de uma aliança com os poderosos da época. Judas não conseguia entender que o reino de Deus é obra divina no coração humano. Ele acreditava que a obra de Deus era obra externa, a ser construído com pedra, uma obra que dependia de política humana. Então, arquiteta um plano humano. E nenhum de nós pode apontar e indicar o erro de Judas, porque há 2000 anos todos nós estamos repetindo a experiência de Judas. Estamos buscando Jesus fora. Confiamos mais nos poderes humanos exteriores do que na bondade celeste que nos dirige por dentro. O plano de Judas consistia em fazer uma aliança com os romanos e com as alianças judaicas. Eles prenderiam Jesus. Judas assumiria a liderança de uma revolução armada, travaria uma guerra pela independência de Israel e, após libertar Jerusalém do poderio romano, soltaria Jesus e Judas alegremente diria a ele: Mestre, o reino está pronto, senta no teu trono, reina soberanamente sobre nós. Esse era o plano de Judas, conquistar o exterior antes de conquistar o próprio coração, dominar os semelhantes antes de alcançar o autodomínio. Mas, na sua ingenuidade, ele é preso, o mestre, e crucificado, percebendo que ele havia sido vítima da esperteza da política humana, com remorso imenso, percebendo que ele confiara mais nos homens que em Deus. Judas não suporta a dor e suicida. Seria ele o apóstolo que exigiria de Jesus a mais alta dose de amor, porque era o apóstolo que tinha a maior dificuldade de entender o reino de Deus e a obra divina no coração humano. E aqui, Emmanuel nos relembra, contextualizando a lição de Judas, trazendo para os nossos dias, os dias atuais, a postura sempre misericordiosa e amorável do Cristo, que nos proporciona sempre o ensejo ao bem, como nos mostra o título desta lição, o ensejo ao bem, até o derradeiro instante. O gesto inesquecível do Mestre para com Judas representa o gesto permanente de Jesus para com todos nós. E a pergunta continua a cada um de nós, na acústica de nossas almas: a que viestes? Porque o fluxo de amor que emana dele para nós não deve ficar retido em nosso egoísmo, e sim disseminado. Que possamos aproveitar a cada instante das nossas vidas as oportunidades que nos são dadas, e por esta casa valorosa, uma casa de amor, que abre o coração para cada um de nós. Que Jesus nos abençoe. Nós estamos todos muito gratos, Senhor, por nos permitir vir à nossa casa espírita, nossa casa de amor, onde nos sentimos envolvidos pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Agradecemos muito, Senhor, por tudo quanto nos foi passado, os ensinamentos, os esclarecimentos. Que tenhamos sempre, Senhor, força e coragem para manter-os sempre muito firmes em nossa mente e em nosso coração. Então, Senhor, agradecidos por tudo quanto recebemos na tarde de hoje, nós pedimos a Ti, querido Jesus, e aos Espíritos amorosos que trabalham incansavelmente nesta casa de amor, que possamos continuar envolvidos nesse sentimento de paz por toda a tarde de hoje. Em Teu nome, Jesus, em nome desses Espíritos queridos, em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para encerrarmos a nossa tarde de estudos e passes. Graças a Deus.